capítulo 1. Para ganharmos tempo, já vou estar lendo. Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: ergue-te, vai à grande cidade de Nínive e declara meu julgamento contra ela, porque a sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas se levantou em direção a Tarsis para fugir da presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus abençoe, poder sentar no nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, estamos felizes de estar aqui nessa noite, conhecendo esta casa. Estive aqui na região de Suzano, no outro Shimizu, no ginásio, né? Foi aqui no ginásio, só não sei se é do meu lado direito ou para o meu lado esquerdo. Eu sei que foi aqui em Suzano, né? E estivemos aqui e foi uma bênção muito grande, por isso que retornamos a essa casa. Eu quero agradecer demais pela vida do pastor Antônio Moura, também pela nossa missionária aqui, nossa irmã Andréia, que Deus te abençoe, os obreiros aqui, essas obreiras, essa igreja, e é uma alegria imensurável, não só de minha parte, mas dessa equipe que está me acompanhando. Eu tenho aqui os evangelistas, obreiros, obreiras e jovens que estão nos acompanhando aqui. Como o pastor Antônio Moura falou, quem sabe aí logo aí a gente esteja agendando aí, está vindo com um grupo bem maior aqui mesmo, para a gente fazer aqui um belo de um culto ao Senhor e deixar a glória do Senhor descer sobre a nossa vida. Amém? Porque o Senhor trabalha no meio desta união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E não só ficar nessas palavras, já estender aqui o convite, que esse ano eu quero a nossa irmã Andréia lá louvando ao Senhor. Amém? A dirigente do ciclo de oração está vendo aí, você dizendo amém, viu? E não só cantando, mas levando a palavra lá, né? Vai ser uma bênção muito grande. Que Deus abençoe a todos os obreiros. Tá toda a igreja convidada aqui, né? Vai estar lá conosco ali na região do Embu das Artes. Amém? Meus queridos, eu queria chamar a nossa atenção aqui. Espero não cansá-los aqui de maneira nenhuma. Não é essa a nossa intenção. Mas eu queria falar com vocês sobre esta questão, que vocês estão no 8º dia de uma consciência missionária, trazendo essa conscientização sobre missões. Neste ano, que eu também acabei esquecendo aqui, feliz 2024 para todo mundo aqui, amém? Cheio de bênção e da glória do Senhor. Quem pode dar glória a Deus aqui nessa noite? Que maravilha! Então, é o 8º dia, né, que estamos aqui tratando sobre essa conscientização sobre missões. E quando cheguei na igreja a primeira vez, né, que comecei a aprender nos primeiros passos e que me apresentaram essa questão de missão, eu tenho reparado que muitas vezes quando nós falamos de missão, principalmente no seminário, escola bíblica dominical, nos cultos, muitas vezes vem a ideia de que algumas associações com relação à missão, fazemos algumas associações, nós interligamos uma coisa com a outra. E eu, quando pensava em missão, logo vinha na minha mente, como foi aqui, lendo esse texto, palavra do Senhor que veio ao profeta Jonas, né? Filho de Amitai, dizendo: olha, vá até a grande cidade, vou te dar uma missão. Você vai fazer uma viagem, você vai sair em viagem, você vai sair do lugar em que você está,
e vai levar a minha palavra, uma mensagem à grande cidade de Nínive. Então, quando veio essa ideia de missão, logo eu associava assim, uma viagem. E de certa forma, falar de missão, né, nós temos muitos enfoques sobre missão, mas missão geralmente se entende sair de um lugar e ir para o outro, fazer uma viagem. Por isso que muitas pessoas querem ser missionário hoje. Mas missionário aonde? Eu quero ser missionário lá na Disneylândia. Eu quero ser missionário, porque eu quero ser missionário em Nova York, nos Estados Unidos, na França, conhecer a torre e vai por aí afora, fazer uma viagem. Deus falou para o profeta o seguinte: olha, estou te chamando para uma missão. Você vai sair, vai fazer uma viagem. E essa viagem tem um destino. É a grande cidade de Nínive. Você vai pregar a minha palavra lá. Você vai levar a minha mensagem. E logo, quando a gente fala em viagem, né? Eu associo muitas vezes assim, quando eu penso em viagem, as experiências que eu tive com viagem, né? E eu vou dizer para vocês, viagem é um negócio interessante, que quando você vai em viagem, você pensa, geralmente a gente pensa na ida. Eu penso na ida e eu gosto muito, não só da ida, mas da volta. Porque uma viagem só de ida não é muito interessante. A viagem pode ser boa como for, mas se ela não tiver uma volta, agora mesmo, final de ano, muitos viajaram, principalmente na minha igreja, viajaram. Eu já fico pensando assim, tem que voltar, né? Alguém diz assim, eu vou fazer uma viagem, pastor, ore por mim. Eu oro para a ida e tem que orar para ele voltar. Agora, porque imagine, sai e não volta, alguma coisa está errada, né? Por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurado, né? Ela dá aquela ideia, quem vai pelos montes, pelos vales, gemendo e chorando, né? Levando a palavra, voltará com alegria, trazendo seus vales. Eu curto muito, eu gosto muito da volta. Eu gosto da ida, gosto. Do que eu vou fazer lá, volto. Mas a volta é demais. A ida é boa, quando eu penso em viagem. Mas a volta da viagem, ela é interessante, porque a gente traz a experiência. A gente traz a avaliação, se foi boa ou se foi ruim. O que fizemos, o que deixamos de fazer, o que deveríamos fazer, o que não fizemos, aonde acertamos, aonde erramos. Se aproveitamos, se não aproveitamos. A volta é muito interessante para fazer uma avaliação, né? Deus falou para João, você vai fazer uma viagem missionária. Então, quando eu estou pensando em viagem, eu estou pensando na ida, estou pensando na volta, né? Na volta. Porque só ir e não voltar não é interessante. Mas, além da ida e da volta, uma viagem, eu também penso, irmãos, que quando eu faço uma viagem, eu tenho que levar alguma coisa. Você sair e não levar nada, não é interessante. Viagem tem que levar alguma coisa, né? E eu, quando eu falo em casa, com a minha esposa, com a minha família, quando a gente vai fazer uma viagem, quando eu casei com a minha esposa, que as primeiras viagens que nós fizemos, eu sou do seguinte tipo, eu vou fazer uma viagem, eu vou lá no meu guarda-roupa, irmãos, 15 minutos eu monto minha malinha, 15 minutinhos, vou lá, coloco tudo, tá tudo certo, minha bolsa. Mas a mulher, irmãos, meu Deus do céu, eu não sei se tem irmãs que é dessa maneira, mas minha esposa me traz uma dor de cabeça, porque ela se prepara e pega isso. A viagem pode ser uma viagem de 2 dias, parece que vai passar 1 ano, né? E é tanta mala, sapato, né? Ela tem mais de 30 partes de sapato. Por que não entrega tudo para a obra missionária, né? Você não é uma centopeia, não tem 100 pés,
só tem 2 pés, gente. Mas por que ela tem que ter 30 pares de sapato, 50 pares de sapato? Abre o guarda-roupa, tem sapato, debaixo da cama tem sapato. Isso é só para dar problema para viagem. Porque na hora que vai viajar, abre a mala, aqui pro sapato que eu coloco, essa sandália. Não, vou colocar essa. Ah, essa aqui é boa, não, essa aqui não tá legal. E fica aquele negócio, e monta a mala, e parece, irmão, que a mala fica, não é que a mala é pequena, é muita bagagem dentro da mala. E o zip é uma dificuldade para fechar. E vem aquela dificuldade. E aí a minha malinha pequenininha para viagem, que é pequenininha, ela ainda quer colocar coisa dentro. Aí eu fico bravo. Deus falou para o profeta: você vai fazer uma viagem. Só que nessa viagem você vai levar, não é a bagagem, não é uma mala. Você vai levar a minha palavra. Aleluia. Eu quero saber se tem missionário e missionárias aqui, amantes da palavra do Senhor, que querem obedecer para levar a palavra do Senhor. Oh, a glória do Senhor está aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a alegria do céu aqui nessa noite, porque Deus tem nessa noite uma palavra para nós. Aleluia. Aí Deus está dizendo: nessa viagem, não adianta você pensar numa mala grande, não adianta você pensar numa roupa bonita, porque essa viagem é uma viagem missionária. E viagem missionária é viagem com responsabilidade. Viagem missionária não é turismo. Viagem missionária não é passeio. Viagem missionária é compromisso e obediência à voz e o ídolo de Deus. Porque, irmãos, que muitas vezes há pessoas que não são bem sucedidas nas missões que Deus dá, porque ele confunde a ordenança, o ID de Deus, a responsabilidade que Deus coloca sobre ele, e ele traz para o âmbito pessoal. Não, irmão, temos que entender a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus nessa viagem missionária do profeta Jonas? A vontade de Deus é que ele pregasse a palavra, que ele levasse essa palavra a um povo que precisava ouvir a palavra. Não era um capricho de Deus, não era uma vontade sem sentido de Deus. Deus tinha um propósito com essa missão. Mas Jonas, o que é que Jonas faz? Jonas ouve, e aí vem, irmãos, primeiro, na conscientização missionária, saber para onde Deus está nos mandando, né? Segundo, se estamos dispostos a pagar o preço dessa missão. Porque Jonas ouviu o chamado de Deus, mas não estava muito disposto a pagar o preço. Por quê? Porque Deus mandou Jonas ir levar a palavra num lugar indesejado. Não era um lugar desejado, era um lugar indesejado. Um povo hostil, um povo ruim, povo difícil de se relacionar. Não era um povo amigo, era um povo inimigo. E aí é difícil para nós. Quando Deus manda, quando Deus dá uma ordem para nós, que choca o nosso interior. E Deus chocou o interior do profeta Jonas com aquela missão, porque Jonas entendia que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus, que aquele povo não merecia ser alcançado por Deus. E ele então não estava disposto a obedecer à voz de Deus. E é interessante, irmãos, porque nós nunca sabemos o dia, a hora, o momento em que Deus vai nos chamar para uma grande obra, para fazer uma missão para Ele. Nós nunca sabemos.
Talvez você está aqui neste culto, nessa noite, dando glória a Deus, está muito lindo, tudo muito gostoso, mas de repente você não sabe, Deus vai te mandar, Deus vai te chamar, e Deus vai te incumbir de uma grande missão. E se Deus te mandar, meu querido, não faça como Jonas, esteja disposto a obedecer à voz de Deus. Não é? Quem aqui nessa noite tem essa consciência que precisa obedecer à voz de Deus? Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós falamos da boca para fora, mas precisamos obedecer à voz de Deus. Precisamos. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu estava uma vez na minha igreja, o pastor Antônio Moura esteve lá. Nós estávamos lá trabalhando, materialmente falando, eu estava mexendo no piso da igreja, tínhamos lá uns 10, 15 irmãos dentro da igreja. Isso era durante a semana, estávamos mexendo no piso da igreja. E eu não estava lá a caráter pastor. Qual é o caráter pastor? Bíblia na mão, paletó, gravata, estava lá de jeans, estávamos trabalhando no piso da igreja. Isso era à noite. De repente, irmão, eu estava lá eu estava no fundo da igreja. Eu vi quando um homem se aproximou da porta da igreja. Um homem se aproximou na porta e ele não entrou, ele ficou da porta. Porque tem muita gente, irmãos, que ele não entra, mas ele sabe que aqui dentro ele não vai entrar, ele vai ficar lá do lado de fora. Mas ele sabe que coisas grandes saem daqui de dentro para fora. Entendeu? Nós estamos aqui nessa noite, está tudo muito lindo, mas eu vou dizer uma coisa, só Deus sabe quantas pessoas estão passando aí na porta e estão desejosas de entrar e receber o que nós estamos recebendo aqui. Aí ele chegou, não entrou, ficou na porta, e ele disse assim: ei, você, aí tinha umas irmãs, os irmãos mais perto da porta, aí ele disse assim: o pastor da igreja está aí? Quando alguém chega na igreja e diz assim: o pastor da igreja está aí, prepara. O chicote vai estar lá. Entendeu? Dificilmente alguém chega na porta da igreja: o pastor da igreja está aí, tá, o pastor está ali, eu vim aqui te dar um abraço. Alguma coisa bem. E eu estou lá, irmão, estava agachado lá no fio, rapaz, o pastor da igreja está aí, todo mundo: aquele ali é o pastor. Aí quase que eu faço assim: eu fiquei olhando, e ele disse assim: eu preciso falar com o pastor. Aí um rapaz chegou para ele e disse assim: o que o senhor quer? Ele disse: sabe o que acontece? Entrou um negócio na minha mulher. Tem um negócio na minha mulher. Se alguém chegar aqui e dizer assim: tem um negócio lá em alguém lá, você já sabe o que é, não sabe, meu? Sabe ou não sabe? Os irmãos de circulação aqui sabem, sabe? Os obreiros aqui também sabem, sabe? Entrou um negócio na minha mulher. Ele disse: tem um negócio lá que incorporou na minha mulher. Quando eu olhei para a cara daquele homem, era um homem que passava sempre frente à igreja. Ele costumamente ele passava em frente à igreja. Nunca entrou na igreja. Só passava na frente. Está tendo culto de circulação, ele passa. Está tendo o culto da mocidade, ele passava direto. E toda vez que ele passava, quantas vezes alguém já dizia assim: entregava um folheto, a gente tem uns irmãos lá que de vez em quando, esses irmãozinhos abençoados mesmo, canela de fogo, entrega um folheto e diz: entra na igreja, vem participar do culto. Ele nunca parava, passava direto. Naquele dia que ele chegou lá e disse assim: cadê o pastor? Está aí. O que o senhor quer com o pastor? Ele diz assim: eu preciso que o pastor vá lá em casa. Agora entrou um negócio lá na minha mulher. Tem um negócio na minha mulher. Aí alguém disse: pastor, está ali. Aí ele disse: irmão, você não precisa ouvir Deus chegar como chegou para Jonas e dizer assim: Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai à grande cidade dele. Não. Deus cria uma situação. Deus cria um cenário. Está entendendo? Deus cria sem precisar falar nada para ninguém. Sem uma palavra,
ao som auditivo dos seus ouvidos, mas Deus cria uma situação, e aquela situação é a voz de Deus te mandando para uma missão. Porque Deus tem muitas formas e muitas maneiras de trabalhar. Eu louvo a Ele, porque nessa noite Deus criou aqui uma situação. Tem uma situação aqui, irmão, de Deus aqui. Eu não sei quantos estão crendo, mas tem um ambiente preparado por Deus aqui nessa noite. E Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração. Mas pastor, como é que Deus vai fazer? Deus vai levantar um profeta e vai trazer uma mensagem para mim? Que isso, irmão? Deus não precisa levantar profeta nenhum para falar contigo. Ele já está falando contigo desde o começo desse culto. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito fala à sua igreja. Quem tem ouvidos aqui, levante a mão e dê glória a Ele. Só quem tem ouvido dá glória a Ele aqui nessa noite. O homem diz assim, da porta, miserável não entrou. O senhor consegue ir lá em casa, pastor? Irmãos, eu vivi o que o profeta Jonas viveu. Eu me coloco na posição do profeta Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade e pregue contra ela, cidade de Nínive. Jonas diz assim, eu não vou. Esse povo rebelde, esse povo ruim, esse povo que não merece nada, eu não vou. Eu fiz a mesma coisa. Quando o homem fala assim, pastor, você pode ir lá em casa, tem um negócio na minha mulher, uma coisa ruim na minha... Eu estava agachado no final no canto da igreja, lá no fundo, na hora, mas a gente é ruim demais. Irmão, se Deus não tiver misericórdia de nós, gente, fala a verdade, se Deus não tiver misericórdia da tua vida, você só está aqui por misericórdia, meu irmão, aleluia. Eu só estou aqui por misericórdia. Nós só estamos aqui por misericórdia. Como diz aí os pregadores, vale um glória a Deus aqui nessa noite? Vale ou não vale? Vale. É para nós estar dando glória a Deus aqui, irmão. Não é para ninguém sentir aqui melhor e nem pior. Todo mundo aqui está no mesmo patamar. Todo mundo aqui é igual. Aleluia. Se não for a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Eu estava essa semana, sábado passado, eu trabalho na área de engenharia elétrica e eu sou psicólogo, mas eu me considero mais do que tudo isso, eu me considero um pastor. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Deus ter me chamado para a obra. Mas não porque é pastor, porque trabalho na liderança, é porque eu me sinto um servo de Deus. Aí eu fui fazer um trabalho lá na Volvo, Vila Olímpia. Carro lá, irmãos, 500 mil reais. Quem que anda lá? Denilson, só jogador de futebol. Irmão, quando eu sentei num daqueles carros, parecia que eu estava sentando numa nave. Já sentou num carro de 500 mil? Aí o camarada disse assim, liga aí. Eu não sabia onde ligar, ele ligou, carro elétrico, 500 mil reais. E eu fiquei imaginando, coisa linda, coisa gloriosa. Carro de 500 mil, mas lá no fundo o Espírito de Deus me fala, isso aí não é nada. Você não sabe as coisas que os olhos não viram, os ouvidos ouviram e não subiu ao coração. É o que Deus tem preparado para a sua igreja. Levante a mão e dá glória a Deus, mas não é porque nós merecemos. Não é porque merecemos. Não. Alguém pode até merecer aquele carro Volvo, 500 mil. Jogador de futebol, que tem muito dinheiro, pode até merecer. Tem dinheiro, merece. Paga. Uma lanterna, 10 mil reais. Um limpador de para-brisa, 600 reais. Eu fiquei lá, irmão, computando aqui. O pastor Antônio Moura, preocupado aqui com nós irmãos, para pagar a live aqui, que era 1.000 reais. Lá uma lanterninha daquele carro Volvo, 10 mil reais. O limpador de para-brisa, 600 reais. Que coisa tremenda, né? Ele pode até merecer porque tem dinheiro. Agora, para merecer as mansões celestiais,
Tem que estar lavado e remido. Pode ter muito dinheiro no bolso, mas é miserável. Pode ter muita casa, irmão, mas é miserável. Agora, para morar lá, tem que estar lavado e remido no sangue do Cordeiro. E Ele está aqui nessa noite. Eu quero falar a essa igreja com toda certeza: o Senhor está na casa nesta noite. O Senhor está na casa nesta noite. Aleluia. Me ajuda aí, irmão. Dá um cutucãozinho em alguém aí e diga assim: melhor do que um Volvo é a glória do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Negócio de viagem. Imagina você fazer uma viagem num Volvo, 500 mil reais, né? Recebe? Agora, e se a viagem for só de ida? Alguém quer fazer uma viagem num Volvo de 500 mil? Ir lá vai lá para o Rio de Janeiro, Copacabana. Mas eu vou dizer uma coisa: o senhor vai dizer, você vai ir, mas é só de ida, não volta. Quer? Não. Por isso que eu estou dizendo, o mais gostoso da viagem é a volta. É a volta. Eu fico imaginando o dia que o pastor Antônio Moro teve com a nossa irmã Andréa Rocha lá no Embu. Depois do culto fizemos lá um jantar. Não foi? Foi uma benção. Pregou. Ela cantou. Final. Eu quero saber, deu os docinhos para sua filha? Eu entrego, eu vou entregar. A irmã Andréa Rocha gostou tanto que ela se lembrou do doce, não foi, irmã Andréa? Aí ela, no final, ela disse assim: eu vou levar uma para minha filha. Eu quero saber se... Oh, meu Deus do céu. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Aí quando eu sentei naquele Volvo, que ele me abraçou assim, eu disse assim: que coisa maravilhosa. Mas eu pensei assim: muito mais maravilhoso é aquele lugar que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Feche seus olhos, não sei se você consegue ver. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Está chegando esse dia, irmão. Está chegando esse dia. Quando aquele homem diz assim: pastor, o senhor vai na minha casa lá? Eu preciso ajudar a minha mulher. O senhor consegue ir? Irmão, eu senti o que Jonas sentiu. Eu lembrei daquele homem passando na porta da igreja. Esse miserável passa todo dia na porta da igreja e não entra. Esse homem teve tantas oportunidades de entrar no culto e cultuar a Deus e não cultuou. Agora que ele está num fogo cruzado lá dentro da casa dele, ele vem pedir ajuda aqui na igreja. Olha que pensamento, gente. Pastor, alguém vai dizer assim: mas pastor pensa isso? Gente, eles aqui não, mas eu penso. Eles aqui não pensam nada disso não, viu, gente? Mas eu vou dizer uma coisa: de todos os pastores aqui, eu sou o menor aqui. Eu acho que eu sou o mais errado aqui. O que mais precisa de ser consertado aqui, tricotado por Deus, trabalhado por Deus, lapidado por Deus, sou eu aqui. Mas eu vou dizer uma coisa: glória a Deus, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. Na hora eu disse assim: eu não vou não. No meu coração eu disse: não vou nada. Miserável, agora passa na porta da igreja e não entra. Tem oportunidade e não vem. Não valoriza as oportunidades. Agora vem aqui me pedir para ir lá. Vou nada. Não vou. Você já entrou em conflito com Deus? Rebeldia com Deus, atrito com Deus, contramão do caminho com Deus? Já? Você já disse não para Deus? Você diz: agora eu quero ver se Deus vai resolver. Você pensa, pastor Antônio Moura, que às vezes você lança esse desafio, tem muito irmão abençoado assim, vamos chegar lá, mas tem muito irmão que às vezes assim: eu quero ver. Sabe o que é isso? Rebeldia com Deus. Mas Deus tem sua maneira de trabalhar. Aleluia. Aí na hora que eu pensei isso, Deus falou assim: você vai.
Você vai, aleluia. Meu querido, eu vou dizer, Deus está chamando pessoas para grandes obras aqui nessa noite, e às vezes está na rebeldia com Deus, mas nem que seja pela orelha, mas você vai. Quem vai ou não vai, igreja? Vai, porque se Deus mandar, você tem que obedecer. É o caso do Jonas. Eu não vou. Fez que ia. Parecia que estava obedecendo, mas não estava. Parecia que estava na sintonia, mas não estava. Nós somos assim. Estamos no culto. Parece que estamos ali ligados, estamos unidos, mas às vezes não estamos. Mas Deus está vendo. E eu disse assim, não vou. Aí Deus disse, você vai. Irmão, na hora que eu disse que eu não vou, que eu senti assim, como você vai, daqui a pouco chegou os irmãos assim, vamos pastor, vamos pastor, vamos pastor, vamos pastor, vamos pastor, vamos pastor. Eu disse, como é que eu não vou fazer que eu não vou? O pastor não vai, como? Vai todo mundo dizer, vamos pastor. Eu disse, então eu vou. Aí me empurraram, eu fui. Mas sabe, eu vou. Aí fui. Chegou lá, irmão, casa lotada. Umas 3 ruas para cima da nossa igreja, ali para trás, casa lotada. Chegamos no portão, garagem, tudo lotado, gente para todo lado. Aí alguém diz assim, o pastor chegou. O homem já foi entrando e diz assim, trouxe agora o pastor. Eu trouxe agora o pastor, aleluia. Tem gente que está olhando para você, meu irmão, e está dizendo, você agora vai, porque você é servo de Deus. A pessoa foi no médico. Você já teve essa experiência? A pessoa foi no médico, está doente, gastou tudo que tinha, ouviu tudo que é diagnóstico de médico, foi desenganado daqui, dali, sofreu, aí de repente alguém te leva lá para orar. Aí alguém, irmão, esse negócio é sério. Aí você chega lá para orar, aí a família inteira que não é crente, a pessoa doente lá, moribundo na cama, diz assim, aí alguém diz assim, agora vai, porque eu trouxe o pastor para orar. Aleluia. Aí quando eu cheguei lá, irmão, aí eu, agora abre o caminho que chegou o pastor. Só que quando eu cheguei tinha um casal que era de uma igreja, que eu não vou falar o nome, porque não é o nome da igreja, não é a placa da igreja. Pastor, se não é o nome, não é a placa, o que é? É a unção de Deus sobre o seu povo. É a unção. E a unção de Deus aqui nessa noite não está sobre a placa, está sobre as nossas vidas aqui. Está sobre a tua vida aqui, meu irmão. Aleluia! A unção de Deus é quem manda. O que faz nós ser igreja e não depósito de seres humanos é a unção de Deus sobre a nossa vida. Aí, aquele casal que eu não vou falar a igreja, aí estava lá assim, sai demônio, sai demônio. E o demônio diz assim, nós não vamos sair. Aí alguém diz assim, por que você não vai sair? Ele diz assim, porque somos legião. Aí o casal diz assim, se é legião deve ter um maioral, eu quero que se manifeste o maioral. Você já ouviu aquela expressão, a porca entortou o rabo? Já ouviu essa expressão? Agora a vaca foi pro brejo, já ouviu essa expressão? Entendeu? Agora furou o pneu step, foi o que aconteceu. Irmão, de repente essa mulher começou, parecia um boi brabo. E quando eu olhei para ela, o olho dela se arregalou e eu tinha um Fusca. Aquele Fusca. Sério. Eu tinha um Fusca, que é aquele que tinha um farol grandão de milha assim na frente, sim. O olho daquela mulher parecia o farol do meu Fusca, arregalou e a mulher gritou assim, eu sou o maioral, eu sou enxucaveira. Irmão, não brinca não. Não brinca não, irmão. Não entra nessa não, irmão, se você estiver sem a unção de Deus. Aquele demônio começou a bater naquele casal, e bateu, começou a bater, espovetear, cuspir, irmão, blasfemar. Eu disse assim, aí Deus disse assim, tá vendo porque eu falei que eu queria você aqui?
Agora você está entendendo por que eu disse que você ia? Aleluia. Deus ele pergunta, agora você está entendendo porque Deus te trouxe aqui nessa noite? Você tinha um monte de compromisso fora e Deus te trouxe aqui nessa noite e você está entendendo? É porque Deus tem uma obra com a tua vida aqui hoje. Levanta tua mão de glória, levanta tua mão de glória. Só quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus nos encheu da graça, porque não é a minha pessoa. Eu disse, Jesus, aqui eu sou o menor, mas o Senhor é o maior. Se esse demônio diz que é o maioral, ele está errado. O Senhor é o maior, o Senhor é o maior. Irmão, e nós começamos a repreender aqueles demônios, e era só demônio saindo, demônio saindo, demônio saindo, demônio saindo, e aquela mulher ficou liberta para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Conscientização missionária, além de entender que é uma viagem, que na bagagem o mais importante é levar a unção, a obediência, não o título, porque Jonas tinha o título de profeta, filho de Amitai, mas o mais importante na vida dele era a unção e a obediência, da qual estava faltando. Você pensa, irmão, que só vir para a igreja está bom? Que só ter o nome de crente está bom? Que fazer parte desse ministério honroso aqui em Suzano está bom? Não, irmão. Deus tem muito, muito, muito mais conosco aqui nessa noite. Muito mais, aleluia. Muito mais. Eu preciso encerrar. Mas dizer, irmãos, que Jonas parecia que estava obedecendo, mas não estava obedecendo. Por quê? Porque Jonas tinha certeza de que Deus é um Deus de misericórdia. Jonas tinha experiência com Deus para dizer que se ele pregasse, a palavra de Deus ia fazer uma obra tão grande na vida daquele povo, que poderia salvar todo mundo, e ele não queria. É essa consciência que nós precisamos ter, de que se nós orarmos, se nós intercedemos, Deus vai fazer uma grande obra. Não é aquela oração, irmão, sabe? Aquela oração despretensiosa. É oração de compromisso. É servir a Deus com compromisso. Eu sei o Deus a quem eu estou servindo. Aleluia. Fui na obra missionária lá no Ceará. Não sei se tem cearense aqui. Terra abençoada é o Ceará. Eu gosto do Ceará. Lugar quente, mas lugar bom. Gostoso demais. Mas eu fui lá fazer a obra. Eu estava na região ali de Quixeramobim, próxima à cidade onde é o Didi, dos Trapalhões. Estava lá fazendo a obra de Deus lá. Aí de repente um irmão me chamou para ir lá numa casa bem no sertão. Aí eu fui. Chegou lá, o pai deu um testemunho. Ceará não estava chovendo, aquela seca, o sítio eles plantaram, estava perdendo tudo. Aí no final do culto, vamos fazer uma oração para Deus mandar chuva. Vamos orar para Deus mandar chuva. E aquele irmão chamou então os crentes, foram lá, fizeram uma oração para Deus mandar chuva. E depois estava marcado, depois da oração, o evangelismo. O irmão estava me contando, marcado evangelismo. Então reuniu todo mundo, vamos fazer uma oração, Deus vai mandar chuva e depois nós vamos evangelizar. Para Deus mandar chuva, porque nós vamos perder a nossa plantação. Aí, irmãos, fizeram uma oração poderosa diante do Senhor. Quando todo mundo está saindo, uma criança pequenininha puxou o paletó do pai e disse assim: pai, o senhor não está esquecendo de nada não? Aí ele diz assim: esquecendo o quê? A Bíblia? Não, estou levando a Bíblia. Os folhetos? Não, não é os folhetos. O que é que o senhor está esquecendo? Que é que eu estou esquecendo, filho? Menininho pequenininho. Ele diz assim: pai, o senhor está esquecendo o guarda-chuva.
forte isso aí, hein? É ou não é forte? Eu quero profetizar aqui dessa noite. Eu quero ver profetas profetizando aqui nessa noite. Mas vou dizer uma coisa: se você profetizar chuva, irmão, prepara o guarda-chuva, porque Deus vai mandar chuva. Aleluia. O pastor Antônio Moura estava falando que precisa comprar, né? Que parece que, eu não sei se esse prédio, outro prédio está à venda. É isso mesmo? É isso mesmo? Vem cá, pastor Antônio Moura, vem cá, vem cá. Nós estamos ou não estamos num arraial de profeta aqui nessa noite? Aqui é um arraial de profeta. Tem profeta aí? Só que se você profetizar a chuva, vai ter que levar guarda-chuva, senão você vai se molhar. Aleluia. A pastor Antônio Moura está dizendo assim: olha, se eu tivesse dinheiro para comprar, é muito dinheiro. Eu quero falar como profeta aqui. É muito dinheiro para o senhor. É muito dinheiro para mim. É muito dinheiro para nós aqui. Mas se nós orar e pedir chuva, Deus vai mandar chuva. Vocês creem, irmão, em nome de Jesus? Fica de pé comigo agora, aleluia. Só que se você orar, meu querido, pedindo chuva, prepara o guarda-chuva, porque Deus vai mandar chuva. Aleluia. Sabe, eu vou te contar uma coisa, pastor Antônio Moura. Nunca duvide do poder de Deus. Eu sei que você é homem de Deus. Eu sei que você é profeta de Deus, que seu coração está na obra de Deus. Mas você esteve lá na minha igreja lá. Aquela igreja lá, meu querido, eu vou te dizer uma coisa: eu pagava aluguel no salão do lado. Os irmãos estão aqui, são testemunha. Eu pagava aluguel. Eu não tinha uma mês que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Era uma dificuldade. Quando chegava o dia de pagar o aluguel, era aquela dificuldade. E irmãos, muitas vezes eu tirava dinheiro do bolso, tirava dinheiro da minha família para pagar o aluguel da igreja. Está entendendo? Você sabe o que é isso, irmão? É fazer a obra de Deus. Porque muitas vezes o ímpio tem sobrando, o diabo manda, a feitiçaria manda, mas a obra de Deus muitas vezes é sofrimento. Mas Deus sempre supre a nossa necessidade, e Deus vai suprir a necessidade de crente aqui nessa noite. Aí, vamos contar para você. Eu estava numa dificuldade tremenda, não tinha dinheiro para nada. Para nada. Tinha nascido meu primeiro filho, meu segundo filho, a Sandra estava grávida do meu segundo filho, não tinha dinheiro para nada. Um dia eu cheguei no ciclo de oração. Por isso, irmão, que eu vou dizer uma coisa: quando nós orar, meu querido, se prepare, porque você pode até esquecer, mas Deus não vai esquecer. Deus não vai esquecer da sua oração e das promessas dele sobre a tua vida. Aí, eu estou lá no ciclo de oração. Nossa, era noite, numa terça-feira. Eu estava lá no ciclo de oração, pastor Antônio Moura. Quando eu cheguei lá, chegou 5 profetas de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes Deus usa quem é da casa, às vezes Deus manda de longe. O importante não é se é de perto ou de longe, é Deus falar no lugar. Aleluia. Aí o irmão pegou, eram um irmão e 4 irmãs, tiveram oportunidade, foram para frente. Veio a irmã, cantou, voltou, veio uma outra irmã, e daqui a pouco chamou o irmãozinho veio para frente. O irmão chegou na frente e disse assim: pastor da igreja não está? Eu não sei porque que tem esse negócio comigo. Eu estava lá no último cadeirinha, sentadinho, pastor Antônio Moura. Eu tinha vindo lá de São Bernardo também, e não estava de paletó nem gravata, estava sentado lá. Aí eu estava sentadinho, os irmãos também, novamente. Ele é o pastor. Aí o irmão falou assim para mim, pastor Antônio Moura, diante de Deus, o irmão falou assim: pastor, o senhor acredita na mensagem profética? Irmão, você acredita em mensagem profética? Eu gosto de profeta que profetiza com responsabilidade. Sabe, aquela profecia bíblica, aquela profecia com responsável, voz de Deus. Eu disse para ele: eu creio, lógico que eu creio. Ele disse: pois é, Deus está mandando eu lhe dizer, e o senhor vai pegar o meu telefone depois do culto, semana que vem, não é essa semana que vem você vai me ligar, porque ainda essa semana Deus manda te dizer que Ele vai colocar o terreno da igreja na tua mão. Pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Deus, pastor Antônio Moura. Ele diz assim: você vai pegar o meu telefone e você vai me ligar,
porque ainda essa semana você vai assinar os documentos. Irmãos, nós precisamos de profetas assim hoje. Eu disse, como é que é? É essa semana. Pois eu vou dizer uma coisa, naquela mesma semana, há um cidadão lá que era candidato a prefeito de Embu das Artes. O nome dele era Paulo Martins. Você pode buscar na internet, Paulo Martins. Irmãos, sem saber, eu não conhecia o homem. Chegou o recado para mim. Olha, Paulo Martins está te chamando lá na casa dele. Me deu o endereço, era na rua de trás. Cheguei lá na casa do Paulo Martins. Paulo Martins falou assim: você é o pastor daquela igreja? Sou. Ele diz assim: pois eu estou em campanha e eu preciso vender aquele salão que está lá do lado, aquele prédio que está lá do lado. Você não quer comprar para a tua igreja? Irmão, se eu colocasse a mão no bolso e virasse assim, ó, não caía nenhuma moeda, não caía nenhum centavo. Se eu virasse a carteira, ela ia fazer: ai, estou pelado. Tinha nada. Eu disse assim: como é que eu vou comprar esse prédio? Eu não consigo nem pagar o aluguel. Ele diz assim: vamos fazer um parcelamento aí. Você não é um homem de fé? Você não é um pastor? Então Deus vai mandar. E eu negociei com ele sem um centavo. E o pastor Antônio Moura teve lá. Eu não é uma bênção, Deus colocou na minha mão. Pode glorificar a Deus, porque Deus está dando vitória para crente aqui. Deus tem promessa para crente aqui nessa noite. Aleluia. Então, pastor Antônio Moura, essa palavra que você falou aqui para mim, pastor, se eu tivesse dinheiro, é verdade, se você tivesse dinheiro, você comprava. Mas eu vou dizer uma coisa: você não tem, mas o Deus que nós servimos é Deus do ouro da prata. E se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. E se nós orarmos, Deus pode abrir porta onde não há porta. Eu quero que nessa campanha de conscientização missionária nós orássemos por essa igreja, porque essa igreja é uma igreja missionária. E Deus tem bênção para a tua vida. E eu creio, eu quero profetizar nessa noite. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai abrir porta onde não tem porta. E Ele vai mostrar que Ele é Deus. Aleluia. E eu quero convidar só quem é da fé aqui. Saia do lugar onde você está e venha aqui à frente agora. Em nome de Jesus, pode sair agora. Pode vir, venha. Cadê os crentes pentecostais? Cadê os cristãos que crêem no milagre de Deus? E nós vamos orar para que Deus dê resposta, para que Deus abençoe. Mas nós vamos orar pela sua vida, pastor Antônio Moura, pela vida da tua família, pela vida da tua esposa. E que Deus vá colocando as mãos, e o diabo não tem poder para parar a obra que ele tem neste ministério, porque esse ministério é um ministério missionário. Aleluia. Levante as mãos agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero tomar, Senhor, agora, junto com esta igreja, meu Deus, apresentar agora, Senhor, a vida dos teus filhos, mas principalmente, Senhor, a vida deste missionário, o teu filho, Senhor, pastor Antônio Moura, para que o Senhor possa, Senhor, segurar esse ministério, para que o Senhor possa lhe dar visão, que o Senhor possa abrir porta onde não há porta. Meu Deus, que o Senhor possa recompensá-lo, Senhor, porque aqui em Suzano ele é uma voz profética, uma voz missionária, que tem influenciado muitas vidas, muitos jovens, muitos homens, muitos pastores, muitos homens e mulheres a te servir e compreender o que é missão. Por isso, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos agora a vida do teu filho. Eu quero colocar nas tuas mãos a vida deste ministério, e quem sabe, Senhor, o Senhor possa nesta noite surpreender, Senhor, vidas aqui com a tua glória, com a tua unção, meu Deus, e realizar um grande milagre em nossas vidas. Por isso eu peço, Senhor, eu peço que este lugar aqui, Senhor, seja impactado com o teu poder,
poder, e que o Senhor possa, Senhor, responder à oração do teu filho, e aquilo que ele precisa e que esse ministério precisa. Por isso, Senhor, eu te peço, abra as portas, Senhor, para que ele possa concretizar, Senhor, e firmar, Senhor, a estrutura desse ministério, não num salão, Senhor, aonde se pague aluguel, mas que o Senhor coloque nas mãos dele, Senhor, a responsabilidade da edificação de um templo fixo para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Diga comigo amém, e dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, amém.